queridos irmãos e irmãs, nesta manhã nós cumprimentamos vocês com a paz do Senhor Jesus, desejando que tenham tido uma semana abençoada e tenham uma nova semana também abençoada por Deus. Que todos e todas sejam muito bem-vindos e estejam abertos àquilo que Deus tem para nos falar nesta manhã. O nosso tema de hoje é o que temos feito com a herança que recebemos. E será uma lição especial sobre o dia da Reforma Protestante. Entre tantas coisas que recebemos como herança desse momento, desse evento, desse movimento, nós vamos destacar 4 conquistas que a Reforma Protestante proporcionou à igreja de hoje. Então esteja atento, se quiser pegue um papel, anote as coisas que achar mais importante. Qualquer dúvida pode me enviar pelo WhatsApp, que eu terei prazer em respondê-los, e não sabendo a resposta, posso pesquisar também e enviar para vocês para maiores esclarecimentos. É um tema apaixonante, um tema que vem sendo suprimido das pautas dos sermões de várias igrejas modernas, mas as igrejas históricas ainda têm prazer de mencionar esta data, de mencionar este acontecimento, porque trouxe uma mudança radical ao cristianismo. Nós vamos ver isso no decorrer do nosso estudo. Tenha um pouco de paciência, porque são muitas as observações que nós temos que fazer a respeito do tema e talvez ultrapasse um pouquinho o nosso horário, mas nada que seja sacrifício para alguém. Então, que Deus te abençoe, abra o seu coração, te encha de desejo de aprender, te encha de curiosidade e de humildade também para reconhecer aquilo que o Senhor ainda precisa falar ao seu coração, como tem falado ao meu. Vamos orar? Deus, nesta manhã, nós estamos diante de um tema maravilhoso, um tema que trouxe muito sofrimento àqueles envolvidos da época, mas que traz até hoje grandes lições para a nossa vida espiritual. Muito obrigado por todos aqueles que se envolveram no desejo intenso da reforma da Igreja da Idade Média, para que a verdade do Senhor não se perdesse diante de tantas coisas que foram introduzidas no Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, Pai, abre os nossos corações, nos dê um desejo muito grande, uma humildade também muito grande para aprendermos nesta manhã. Abençoe cada um dos irmãos e irmãs que estão vendo esse vídeo agora, que eles sejam acrescentados no seu conhecimento, que eles sejam fortalecidos na sua fé. Nós clamamos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nosso texto bíblico básico para esse tema está em Judas 20, 25. Judas tem um único capítulo e nós vamos ler dos versículos 20 a 25, logo mais à frente. Temos também alguns outros textos que serão inseridos aí na nossa explanação, que você também pode acompanhar. Queridos, o brasileiro em geral não tem um bom conhecimento histórico. Esta é a opinião do historiador e cientista político Fausto Borges, e eu concordo com ele. Vivemos em uma época singular da história. Nunca o desconhecimento e a dependência estiveram tão próximos como nos dias de hoje, ainda que a informação seja divulgada como nunca tivemos acesso a tanta informação, mas também uma época de muita ignorância. Por definição, a ignorância se refere à falta de conhecimento, sabedoria e instrução sobre determinado tema, mas também pode ser a crença em elementos amplamente divulgados como falsos. Seriam as fake news. Quantas pessoas ainda creem deliberadamente, inocentemente, ilusoriamente em fake news, creem e divulgam. A ignorância, portanto, se refere à falta de conhecimento. A palavra ignorante é um adjetivo que pode descrever uma pessoa ou indivíduos que deliberadamente ignoram ou desconsideram informações ou fatos importantes, ou indivíduos que desconhecem informações de fatos
importantes. Quantos cristãos conhecem de fato a história da igreja cristã? Se a gente for levantar uma porcentagem, muito poucos, não é verdade? O que aconteceu depois do livro de Atos dos Apóstolos, depois da partida dos cristãos primitivos? Você conhece a história da Reforma Protestante? O que foi essa Reforma Protestante? Quando aconteceu? Por quê? O que aconteceu à igreja depois da ressurreição e ascensão de Jesus Cristo? Como foi, né, o desenrolar dos fatos até hoje? Bom, no dia 31 de outubro, celebraremos, né, e vamos celebrar desde agora, o dia da Reforma Protestante. Para sermos exatos, o seu 506º aniversário, que acontece neste ano de 2023. Então, já estamos há 506 anos do evento, do movimento da Reforma Protestante. Como um ato tão marcante para todas as igrejas cristãs ou evangélicas, a Reforma simbolizou não só o início de uma nova igreja ou denominação, mas uma mudança revolucionária com conquistas consideráveis no modo como passaríamos a viver o cristianismo a partir dali. Mudanças, inclusive, culturais, sociais, né, mudanças no mundo inteiro. Foi no dia 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero, um monge agostiniano, afixava suas 95 teses na parede do castelo de Wittenberg, na Alemanha, contrapondo-se especialmente à venda de indulgências e criticando aquilo que ele encarava como uma espécie de negociação da salvação. Ainda assim, já em 1916, um ano antes, Lutero havia escrito a obra Comentários da Carta aos Romanos, a qual constituía temas como a salvação por meio da fé e a ideia de que o máximo que o homem pode alcançar é justamente a certeza de que os seus pecados não serão computados contra ele, uma vez que o sofrimento redentor de Cristo tudo redime. A partir desses marcos, uma reforma que impactou não só a esfera religiosa, como eu disse, mas também as esferas política e cultural iniciou. E assim, tudo começou a se transformar. Você verá esses temas em filmes épicos, né, que retratam a época da Idade Média, a influência da Igreja Romana sobre governantes, sobre reinos, sobre as pessoas, a situação do clero daquela época. E quem foi Martinho Lutero? Nós temos um filme chamado Lutero, eu te sugiro ver para pegar os rudimentos, né, da história deste monge agostiniano e o que o levou, né, a lutar contra várias questões que se passavam na Igreja Romana, não para separar uma nova igreja, mas para que a igreja fosse reformada e voltasse aos princípios do Evangelho. Mas o que foi, então, a Reforma Protestante? Nós definimos a Reforma Protestante, então, como um movimento iniciado pelo até então monge da Igreja Católica, Martinho Lutero, mas que perpetuou através de outras pessoas e envolveu diversos âmbitos na vida. Esse movimento contestou, como eu disse, as práticas da Igreja Católica e por isso ocasionou impactos por toda a Europa e ainda além modificando reinos, e mudando para sempre a Igreja. No ano de 1520, Lutero redigiu 3 tratados que estabeleceram a base do luteranismo e perpetuou os ideais da Reforma Protestante. Um ano depois, quando ele foi exilado pela Igreja Católica e acusado de heresia, o reformador foi exilado no castelo de Wartburg e fortaleceu ainda mais suas ideias, essas que posteriormente passaram a se espalhar e influenciar outros religiosos. Como resultado, a reforma religiosa acabou por ocasionar a divisão da Igreja do Ocidente entre católicos romanos e reformados ou protestantes, aqueles que protestavam contra certas práticas da Igreja Romana, e estruturou então uma nova denominação.
Uma coisa interessante é que, a partir daí, os reformadores resumiram as suas crenças básicas em 5 solas. Você já ouviu falar disso? Solas. Solas, ou sola, é uma expressão que vem do latim e significa somente, apenas. Então, eles tentaram resumir em 5 solas o que eles pretendiam com a reforma. Primeiro, sola fide, que significa somente a fé, e esse foi o artigo principal, né, da reforma, porque a salvação era baseada em obras e outras coisas que nós vamos ver aí no decorrer do nosso estudo, mas os reformadores afirmam e contestam, né, que a salvação vem somente pela fé. E eu peguei um versículo básico para este embasamento, mas tem muitos outros que você pode pesquisar. Romanos 1, aliás, 2 versículos, né, 16 e 17, que diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Segunda sola é sola escritura, ou somente a escritura, somente a Bíblia vai embasar, né, a autoridade das escrituras, e também em diversos versículos é baseado essa sua afirmativa, mas eu destaquei aqui as próprias palavras de Jesus em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sola Christus, somente Cristo, ninguém mais. Como intercessor, como mediador, somente Cristo. A fé centrada em Cristo. E nas palavras de Jesus em João 14:6, ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois, sola gratia, somente a graça. A verdade do evangelho recebido somente pela graça. Efésios 2:7-9, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E destacamos aqui pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus. Sois salvos por meio da fé. E por último, soli Deo glória. Glória somente a Deus, né? Nós temos que ter um culto, uma vida centrada somente em Deus. Destaquei aqui 2 versículos, um de Romanos 11, né, 36, que diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. E na segunda carta de Pedro, o capítulo 3, versículo 18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém e amém. Mas então, como é que você se define? Você é um protestante ou é um evangélico? Onde que essas duas definições, esses dois conceitos se encontram ou se separam? Vamos ver isso? O nome protestante provém dos protestos dos cristãos do século XVI contra, como eu disse, as práticas da Igreja Romana. Em alguns países, especialmente no Brasil, o termo protestante foi substituído por evangélico, retirando a conotação polêmica da palavra e dando uma característica mais positiva e universal. Porque quem protesta insinua que é meio rebelde ao sistema. Então, para tirar essa conotação negativa, substituiu-se por evangélico. Não sei até que ponto, né,
nós estamos de acordo, mas olha isso, em geral, o termo protestante é usado para descrever pessoas que seguem todas as denominações derivadas da Reforma Protestante, que é o movimento ocorrido há mais de 500 anos e que deu origem ao principal desdobramento da Igreja Católica, desde o cisma entre as igrejas do Ocidente e do Oriente, em 1531. A história do monge agostiniano que enfrentou a igreja no século XVI é conhecida por todos, ou pelo menos deveria. Martinho Lutero iniciou um movimento que tinha como principal objetivo reformar a igreja de Roma. Nós dissemos isso há pouco. A disputa de Lutero com Roma foi até as últimas consequências, porque este contou com o apoio dos príncipes que deram ao então monge condições políticas para enfrentar a poderosa Igreja Romana. Em 1517, Lutero dá sinais claros de que o rompimento com a Igreja Romana estava com seus dias contados, quando questiona, olha, esse ponto importantíssimo, a infalibilidade do Papa, que é um dogma da Igreja Católica, e promove as conhecidas 95 teses. Dá-se início ao que conhecemos hoje como protestantismo. Essa palavra, no seu sentido negativo, foi dada para aqueles que protestavam contra a chamada corrupção que Roma promoveu com o Evangelho. É a partir daí que o termo protestante ganhou um sentido polemista, mas também uma referência ao ato de resistir diante do status quo estabelecido. Então, aqui fica a diferença, então, né, do termo usado como protestantes. Eu prefiro entender que os protestantes são aqueles da época e as histórias que surgiram do movimento protestante, como as igrejas históricas, né, que surgiram desse movimento. E depois elas foram se multiplicando, né, no decorrer da história. Então, todo o povo, né, que não é católico é denominado protestante pelos estudiosos, digamos assim. Mas no Brasil ganhamos a definição de evangélicos. Mas antes que isso acontecesse, né, outros reformadores e desdobramentos da reforma acontecem. Ainda que a reforma conhecida como luterana, né, através de Lutero, seja mais evidente, é bom frisar que antes de Lutero já haviam outros protestantismos, ou seja, movimentos fora da Alemanha que reivindicavam pautas parecidas com as de Lutero, com algumas diferenças pontuais, né? Então, a coisa acontece no momento de Lutero, encabeçada por Lutero, mas os anteriores à reforma também já vinham colocando seus pontos de vista e lutando por eles, né? Não só na Alemanha, mas fora também. Na França e na Holanda, foi João Calvino responsável por propagar as novidades, além de formular a doutrina da predestinação também. Na Inglaterra, as doutrinas luteranas e calvinistas e alguns traços da liturgia católica fizeram nascer a igreja anglicana, modificando a religião oficial da nação. Na Escócia, um discípulo de Calvino, cujo nome era John Knox, foi o responsável por introduzir o protestantismo e, a partir dele, nasce então a igreja presbiteriana. Em suma, nos diversos países da Europa, grandes homens se levantaram e tornaram-se reformadores, parte desse marco histórico tão importante para todos os cristãos. A pauta comum, em diferentes momentos, foi reivindicar a centralidade das Escrituras e condenar o que chamavam de erros da Igreja Romana. Ainda que Lutero, como eu disse, tenha tido a sua parcela significativa para o desenvolvimento do protestantismo, foi com Calvino, alguns anos depois, que esse segmento do cristianismo ganhou proporções mundiais a partir da sua interpretação doutrinária. A teologia do Calvino ajudou a difundir a reforma protestante para o outro lado do continente, o que hoje conhecemos como Reino Unido. Na Escócia, os presbiterianos surgiram com força. Na Holanda,
Os calvinistas também se fizeram presentes através da Igreja Reformada Holandesa. Na Inglaterra, a teologia dos puritanos, você pode ver isso em filmes, né? Foi predominante, surgindo daí os separatistas e depois um grupo resistente dentro da igreja estatal, migrando para o que é hoje os Estados Unidos. A Bíblia exerceu um papel fundamental na Inglaterra depois do rompimento de Henrique VIII com a Igreja de Roma, quando os radicais passaram a usá-la como instrumento político. Essa história de Henrique VIII nós vamos abordar mais um pouquinho ali na frente, mas ainda que por motivos escusos, né, não sei, a virada da igreja que passou a ser anglicana, ela exerceu também um papel muito importante na divulgação da reforma. Então, na Inglaterra dos séculos XVI e XVII, a Bíblia se tornou o meio para que a comunicação fosse possível, assim como um instrumento indispensável na condição política do país. Tomadas pela leitura libertária da Bíblia, pessoas passaram a enxergar os desmandos do rei e a vida precária das comunidades como pecado. A desigualdade que enxergavam na Inglaterra dos anos 1640 foi possível a partir da Bíblia. Assim passaram a questionar a relação entre senhores e escravos porque não encontraram na Bíblia nenhum fundamento que desse esse direito aos senhores. O ministro anglicano, que nós conhecemos bem, John Wesley, foi alguém que resistiu à escravidão e a partir desse contexto e o seu movimento deu origem ao metodismo. Os radicais usaram o texto bíblico para reivindicar acesso aos bens e à terra, como também questionar a concentração de riqueza e poder nas mãos da nobreza. Foram, de fato, protestantes. Então, desse modo, percebemos que o termo protestante foi uma designação para fora do grupo dissidente da Igreja Católica Romana, ou seja, um termo para marcar posição diante das questões que envolviam as controvérsias com Roma. No contexto mundial, o termo protestante está relacionado com a questão polêmica e a tomada da posição teológica. Já o termo evangélico tem uma função agregadora para dentro do grupo, no sentido de favorecer uma certa unidade entre as denominações, preservando as diferenças de cada uma, mas também unindo em aspectos comuns. Ainda assim, não é possível afirmar que todos os cristãos não católicos sejam evangélicos. Isso porque algumas igrejas e não poucos pastores, depois de recorrentes fatos envolvendo os evangélicos no Brasil, principalmente a partir de ações e falas de pastores e líderes midiáticos dessas igrejas, muitas pessoas evitam o termo evangélico, a fim de marcar posição contrária àquilo que os evangélicos, na sua maioria, defendem. Algumas pessoas estão voltando a usar para si o termo de protestante ou simplesmente cristão, porque muitas vezes você ser definido como evangélico não vem com uma conotação muito positiva. Bem, diante do exposto, nós vemos que as 95 teses que Martim Lutero afixou naquela época e deu início a tão grande movimento, são todas preciosas, você pode pesquisá-las, né? Mas nós vamos destacar 4 conquistas que a Reforma Protestante proporcionou à Igreja de hoje. Apesar de não ter sido um marco apenas religioso, tendo em vista que a Reforma impactou também os âmbitos social, político e cultural, há algumas conquistas bastante relevantes da Reforma Protestante que se devem a esse acontecimento e que impactaram, permanecendo a impactar até hoje a Igreja do século XXI. E nós vamos ver a partir de agora 4 delas. Veja a primeira: a salvação pela fé e outras verdades bíblicas. Em um contexto em que a Igreja Romana pregava a salvação a partir das boas obras, a Reforma trouxe à tona e ao conhecimento de todos uma verdade bíblica incontestável, que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé, como nós lemos anteriormente. A partir disso,
todo o modo de enxergar a religião e o comportamento cristão começou a mudar, incluindo motivações, perspectivas e condutas. Uma das conquistas da reforma protestante mais grandiosa para a Igreja de Cristo, não é? Assim, práticas como a venda de indulgências e a simonia, que é o ato de vender favores divinos, bênçãos e cargos eclesiásticos que faziam parte da liturgia católica, foram combatidos pelos reformadores. O que eram as indulgências e a simonia? Ali expliquei rapidamente e vou entrar um pouquinho mais. As simonias são definidas como o ato de vender favores divinos, bênçãos, cargos eclesiásticos, relíquias sagradas e concessão de privilégios nos meios eclesiásticos. As simonias poderiam envolver dinheiro ou troca de favores entre membros da elite e membros do clero. O termo indulgência vem do latim e tem origem na palavra indulgentia, que significa perdão para uma pena, perdão para uma falha, bondade. Até então, o termo não tem nada errado. Em termos sociais, um indivíduo indulgente seria aquele que é capaz de agir com bondade e tolerância em relação às ações e particularidades de outros, além de perdoar as diferenças. Para o catolicismo, no entanto, o termo indulgência significa a remissão total ou parcial dos pecados cometidos pelo indivíduo que, arrependido da ação, deve confessar e assim receber o perdão e a misericórdia da Igreja por meio dos seus representantes. A indulgência, por sua vez, é uma maneira que os pecadores têm para reparar os males que são consequência dos pecados cometidos. Para se alcançar a indulgência, é preciso confessar o pecado. Só que aí, a partir da confissão, era estabelecida uma penitência que poderia ser paga em dinheiro, bens ou favores na Idade Média. Diante do poder e da influência social, política e econômica que a Igreja conquistou durante a Idade Média, a venda de indulgências, a venda do perdão dos pecados, tornou-se uma forma de aumentar ganhos financeiros e garantir a manutenção do seu poder simbólico e influência diante da comunidade. A venda de indulgências tornou-se comum e garantia aos fiéis a salvação de seus pecados e consequências a partir do pagamento. Já para a Igreja, garantiu o acúmulo de bens e dinheiro. A venda de indulgências transformou-se em um comércio que colaborou principalmente durante os anos da Baixa Idade Média para o acúmulo de bens, dinheiro e terras para a Igreja Católica. A insatisfação e as críticas da Igreja Católica tiveram seu ápice em Martinho Lutero, monge agostiniano, professor de teologia, estudante de direito, ainda que não tenha terminado o curso. Lutero estava insatisfeito com certas condutas da Igreja, sobretudo com as indulgências que eram comuns na Igreja Católica da época. Isso mudou não apenas as tradições da Igreja da época, simplesmente, mas representou de forma literal que a salvação é um dom de Deus por meio de Jesus e que esse não pode ser comprado ou merecido por nenhum ser humano. Daí a preciosidade que as 5 solas que nós mencionamos anteriormente possuem. A segunda conquista da reforma foi uma nova forma de viver igreja. Uma vez que eram apenas poucas pessoas que tinham acesso à Bíblia, praticamente só o clero, enquanto outros ficavam à mercê dos ensinamentos dos padres e acesso ao conhecimento da verdade, o acesso era muito limitado, o que prejudicava também as pessoas de viverem a igreja na prática, da forma como deveriam ser. Então, ali a menção das escrituras era feita por um líder religioso e a maneira dele pensar era imbuída, era mencionada e forjada na mente dos seus fiéis. E quem desobedecesse não tinha como contestar ou verificar a veracidade daquilo que ele dizia, porque o acesso às escrituras era muito limitado. Com os ideais protestantes, toda a população começou a ter acesso às verdades da Bíblia e à liberdade que o cristianismo tem a oferecer, uma nova forma de viver
a obra de Cristo. Assim, o modo como cristãos se relacionavam e prestavam cultos foi modificado. Novas denominações tiveram a oportunidade de surgir, escolas de ensino cristão foram criadas e até mesmo a cultura passou por grande transformação. E eu quero ler aqui então o texto bíblico de Judas 20, 25, a escritura do primeiro século que surgiu através do apóstolo Judas, cujo texto tem apenas um capítulo. 20. Porém vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas. Salvem outros, tirando-os do fogo, e para com os outros mostrem misericórdia, com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeitos e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertence a glória, a grandeza, o poder e a autoridade, desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Esse texto está na Nova Tradução, na linguagem de hoje. A terceira, e que eu considero uma grande pérola na conquista da reforma para a igreja hoje, é a tradução da Bíblia e acesso para todos. Lutero, Calvino e outros reformadores defendiam as Escrituras Sagradas como única regra de fé e prática para todos os cristãos, cuja leitura fosse direito de todos, não apenas do clero, dos padres, dos líderes religiosos. Havia, porém, um problema. Todas as Bíblias estavam disponíveis apenas em latim, e aqui vale lembrar que as missas também eram feitas somente em latim. Por isso, os reformadores fizeram um esforço de traduzir a palavra para suas línguas. O próprio Lutero traduziu as Escrituras para o alemão, que foi tão importante para o povo do seu país, que estudiosos têm considerado Lutero como o pai da língua alemã. O primo de Calvino traduziu a Bíblia para o francês. A famosa versão King James foi produzida na Inglaterra. O Sínodo de Dorf, na Holanda, promoveu a tradução para o holandês. E meio século mais tarde, mas ainda como fruto da reforma, João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia para a língua portuguesa. A partir desses feitos, a Bíblia e a verdade passaram a ser acessadas por todas as pessoas que quisessem. Uma das conquistas da reforma protestante que mais agraciou o povo de Deus. Estima-se que existam entre 7.000 e 7.300 idiomas no planeta hoje, dos quais cerca de 3.000 estão em extinção por restarem pouquíssimos indivíduos que ainda os falam. Então nós temos aí basicamente 3.000 línguas faladas no planeta hoje. A Bíblia já foi traduzida inteiramente para 733 idiomas e parcialmente, tipo o Novo Testamento, para outros 2.877. Até 2038, a Federação Mundial das Sociedades Bíblicas pretende estender a tradução das Sagradas Escrituras para outras 1.200 línguas. Eu acessei estes dados no site Aletheia, numa publicação de abril de 2023. Olha que interessante, o aplicativo grátis Bíblia Sagrada disponibiliza as Escrituras Sagradas completas nos celulares iPhone e Android. O livro está disponível em 1.254 idiomas e 1.803 versões de interpretações. Essa notícia é de dezembro de 2018. A Bíblia também já foi traduzida em braille para deficientes visuais e tem sido traduzida, interpretada em língua de sinais para deficientes auditivos. Olha que poderoso esse instrumento, que é o celular nos dias de hoje, que é o acesso às Escrituras para os mais diversos tipos de pessoas, mais variadas línguas, as mais variadas traduções, interpretações, versões
Que coisa maravilhosa! Não é falta agora de termos acesso à palavra de Deus, é falta de interessarmos suficientemente para lermos a palavra de Deus. Que Deus nos dê esse interesse, essa fome por sua palavra, para que nossas vidas também reformem e atinjam vidas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. A quarta conquista foi a liberdade cristã. Um dos tratados escritos por Martinho Lutero foi o da liberdade cristã de 1520, que explana conceitos como a justificação pela fé e a liberdade para a qual Cristo nos chamou através da sua obra redentora. E temos uma citação de Lutero que aparentemente, duas citações que aparentemente se contradizem, mas na verdade elas se completam e ficam perfeitas. Um cristão é senhor livre de todas as coisas e não sujeito a ninguém. E, simultaneamente, um cristão é servidor de todas as coisas e sujeito a todos. Sendo assim, as boas obras não são condições para sermos salvos, considerando que Deus não precisa delas. Porém, uma vez que o próximo precisa, as boas obras devem ser feitas em prol das pessoas. Lutero afirma: o cristão é livre, sim, mas deverá tornar-se de bom grado servo, a fim de ajudar o seu próximo, tratando-o e obrando com ele, como Deus tem feito com ele mesmo por meio de Cristo. E o cristão fará tudo sem esperar recompensa, sem desejar que alcance os céus pelas muitas boas obras que tem feito, mas unicamente vai fazer essas coisas para agradar a Deus. Serei para com o meu próximo um cristão à maneira como Cristo foi comigo, não empreendendo mais que aquilo que o meu próximo necessite lhe seja proveitoso, salvador, que já possuo todas as coisas em Cristo pela minha fé. A partir da liberdade que Jesus conquistou na cruz e que a reforma propagou à igreja, todo cristão agora vê-se livre do jugo e da condenação, compreendendo que as boas obras não são causas da salvação, mas sim consequências desta salvação. Então vamos dar um resumido, fazer um resumão aqui do nosso estudo hoje. As 95 teses de Martinho Lutero constituíam um documento que Lutero afixou na porta da igreja de Wittenberg no dia 31 de outubro de 1517. Esse foi o marco inicial do que conhecemos hoje como a Reforma Protestante. Lutero questionava o abuso de autoridade do Papa e apresentava várias críticas à Igreja Romana. Propunha, entre diversas outras demandas, a revisão das ações da Igreja, principalmente no que dizia respeito ao comércio das indulgências. Martinho Lutero foi uma figura importantíssima para a organização cultural e religiosa que experimentamos até o dia de hoje. Seus questionamentos à Igreja Romana mudaram não apenas a maneira como as pessoas enxergavam a fé cristã, mas foram as bases para a criação e o desenvolvimento de diversas outras vertentes do cristianismo, mudando os rumos da história. E nós, que valor damos a essa herança espiritual e cultural que chegou até nós? O quanto temos contribuído para que a nossa fé, o nosso testemunho, o nosso zelo tem feito com que mais e mais pessoas venham a conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus e seu sacrifício por amor a nós. Reflita a respeito disso e deixe que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Dia 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante. Que nesse dia nós possamos estar orando, agradecidos pela herança que recebemos, mas também nos posicionando pelo nosso papel na nossa época da história, para que possamos ser vidas que tragam mais pessoas ao conhecimento do Senhor Jesus e façam diferença na história. Celebramos juntos esse dia tão significativo para a história da igreja e glorificamos o Senhor por ter levantado pessoas que se dispuseram a fazer a diferença e a afirmar, demonstrar e fazer conhecida a verdade do Evangelho. Que o Senhor Jesus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa, abençoada, em nome de Jesus. Amém.